Boa noite, amigos. Feliz sábado. I have been here for 2 weeks already in Brazil. Eu já estou aqui no Brasil por 2 semanas. And 2 weeks prior to coming here to Brazil. 2 semanas já estou aqui no Brasil, antes de ter vindo aqui hoje. And I was in Portugal. E antes disso eu estava em Portugal. I thought Portuguese language is everywhere the same. E eu pensava que em Portugal todas as coisas eram a mesma coisa. I started greeting them. E eu comecei a falar com eles, cumprimentá-los. They said, no, you are too much Brazilian. Não, você fala muito parecido com os brasileiros. I said, what to do when I love Brazil? What to do? E o que eu posso fazer quando eu amo o Brasil tanto, né? It is my great privilege. É um privilégio muito grande estar aqui. Especially be with my dear friend. He's like my own brother, Dr. Kuhn. E também estar com o meu amigo, como se fosse um irmão, aqui o Wagner. And he's now in very important position, second to the president of Andrews University. Ele está dizendo que eu tenho uma posição muito importante de peão melhorado, como o segundo depois do presidente lá na Andrews. Please keep him in your prayers. Mantenham a ele nas suas orações. I want to begin with one observation. Gostaria de começar com uma observação. It's very interesting. Last Sabbath, we had our school next to Salvador. We had very similar Sabbath like here. No sábado passado, na nossa escola lá perto de Salvador, né, na FADBA, a Universidade da Bahia. And we want really to see how to study and to present the book of Revelation. Tivemos uma experiência muito parecida como esta que nós estamos tendo aqui essa noite. E nós estamos estudando como estudarmos o livro de Apocalipse no contexto da escola sabatina. Actually, I want to tell you something about myself. E gostaria de, nesse contexto, falar alguma coisa sobre mim. At Andrews University, I have one of the largest Sabbath school class at the university there. Na Universidade Andrews, nós temos uma das maiores escolas sabatinas que aí existe. Now, 4 other professors who are me in that class. Tem outros 4 professores junto comigo aí nesta classe. In that class, we produced many Sabbath school teachers. Nesta classe, muitos professores auxiliam ou ajudam aí. So what we will be studying together, I tell you, I put already in practice. O que nós vamos fazer aqui, eu afirmo para vocês, eu já tenho feito isso, tenho colocado isso em prática muitas vezes. Dr. Kuhn comes very often when he's at Andrews, come to that class. Quando estou lá na Andrews, muitas vezes eu também vou a essa classe. I want to remind you that Sabbath school is the heart of the church. Quero lembrar a todos nós que a escola sabatina é o coração da igreja. You know, during worship, não é o culto. We sit and listen. Durante o culto nós sentamos e escutamos. But it's in the Sabbath school that really we can all participate. Mas é na escola sabatina que todos nós podemos participar. So, you noticed already in the last 2 years how many times we studied the final events, Daniel, Revelation in our Sabbath school class. E vocês já notaram, né, que nos últimos poucos anos, quantas vezes nós estudamos sobre Daniel, Apocalipse, Revelações, sobre vários desses temas dos eventos finais. So tonight our intention is to show what is that so central to the book of Revelation. E essa noite queremos mostrar qual é a mensagem mais central, o foco principal da mensagem do livro do Apocalipse. But tomorrow morning we will finish this time. E amanhã de manhã nós vamos continuar e terminar esse estudo. See, so we want now to start from the very beginning. Queremos começar lá aí mesmo no começo. You see, Seventh-day Adventists, os adventistas do sétimo dia, have derived from the book of Revelation, number 1, their identity as a chosen end-time people of God. Eles têm aí no livro do Apocalipse a sua própria identidade como o povo de Deus no tempo do fim. But we have not been chosen by God to be saved. Mas nós não fomos escolhidos por Deus só para sermos salvos. I mean, to save only.
ou para Only to salvar-nos a nós Yeah. mesmos. But from the book of Revelation, we see that we are commissioned by God to proclaim that everlasting gospel to the world. Mas do livro do Apocalipse nós temos uma comissão especial de Deus para proclamar a mensagem da salvação contida aí no livro. And it is the book of Revelation that specifies our mission. E é o livro de Apocalipse que também especifica essa missão que nós temos. And friends, that's why I'm Seventh-day Adventist. E por isso eu sou um adventista do sétimo dia. I believe in what we have and what we are commissioned to do with all my heart. E eu creio naquilo que nós temos e na comissão que nós temos com todo o meu coração. E hoje à tarde o Dr. Ranco estava me falando o seguinte: Wagner, o que eu seria se não fosse um adventista? E ele me disse mais o seguinte: quase todos os meus amigos já morreram por drogas, pelo álcool, por famílias desfeitas, e eu sou um dos únicos que ainda estou vivo. Quando me tiraram da escola, fui expulso da escola no sistema comunista, quando eu não podia mais estudar por ser um adventista, pertencer a uma seita, todos os nossos vizinhos vinham até os nossos pais e diziam para os meus pais: ele não vai dar nada na vida. E ele e o irmão dele foram os primeiros em toda a região a terem um doutorado. Okay. So the question is, what is the book of Revelation all about? Então a pergunta é: o que é o livro do Apocalipse? When people ask me, I said, if you want to see shortened version of the book of Revelation, go to chapter 14, we call it the three angel messages. E as pessoas me perguntam, e eu respondo: se você quer ver um sumário, um resumo do livro do Apocalipse, vai aí no capítulo 14, nas três mensagens angélicas. And chapter 14 is telling us that the book of Revelation, summarized in the three angel messages, is nothing else but the everlasting gospel. E o Apocalipse nos fala que este livro, não é nada mais do que, através das três mensagens angélicas, o Evangelho de uma forma bastante sumarizada ou resumida. Did you notice it is not some new gospel? Vocês já notaram que não é um novo Evangelho. It's not something that people did not have before. Não é algo que as pessoas não tinham antes. Actually, I want to show to you that this gospel was communicated directly by God. E eu quero mostrar ou demonstrar que esse evangelho que aí está foi comunicado de uma maneira direta And it de was given Deus. to us in the Garden of Eden. E foi dado para nós ali no jardim do Éden. As you know that the book of Genesis, No livro de Gênesis, ou o livro de Gênesis, which really means the book of origins, que significa o livro das origens, né, do começo, is set as the first book of the Bible. é o primeiro livro da Bíblia. You see, so many times we like to discuss about what happened in heaven. Muitas vezes nós gostamos de conversar, né, discutir sobre o que acontece no céu. How did the sin start in the universe? Como que o pecado começou no universo. Sorry, I want to disappoint you tonight. Eu gostaria de até desapontá-los hoje à noite. Unfortunately, the Bible does not talk too much about that. Infelizmente, a Bíblia não fala muito sobre isso. We are always interested there in heaven. Nós estamos sempre interessados, parece que, em saber o que aconteceu lá no céu. What happened there? O que aconteceu lá? But the Bible is interested in how the great conflict started down on this earth. Mas a Bíblia nos mostra claramente como que o grande conflito começou aonde? Aqui nessa terra. And without the book of Genesis, we would have a really hard time to understand what took place at the beginning of the history of the planet Earth. Sem o livro de Gênesis, nós não poderíamos entender o que aconteceu realmente lá no começo da história dessa terra. So you see, the book of Genesis begins. Então, o livro de Gênesis começa It begins the description of the great conflict. descrevendo o grande conflito. And the book of Revelation is rightly put to be the last book of the Bible. E o livro do Apocalipse, de uma maneira correta,
é colocado como o último livro da Bíblia. It's telling us how the great conflict will come to its end, how it will E end. nos mostra como o grande conflito vai concluir-se. And you know what the book of Genesis is all about, the first 3 chapters. E obviamente conhecemos todos o que está contido aí no livro, nos 3 primeiros capítulos do livro de Gênesis. We read how God created the perfect world. Lemos como que Deus criou um mundo perfeito. In God's plan, there was no room, there was no place for suffering, for tears, for pain, for death. No plano de Deus não havia nenhum lugar para aonde houvesse o sofrimento, a dor, as lágrimas, a morte aqui nessa terra. But then the book of Genesis is telling us that that terrible tragedy, O livro de Gênesis está nos falando, na realidade, desta tragédia muito terrível, that we call the fall of human beings into sin. que nós temos chamado, né, a queda e o pecado. It prevented the realization of that God's plan for the planet Earth. E aí aconteceu o começo, né, da separação de Deus e o planeta Terra. As a result of that, E como resultado, it came separation. a separação ocorreu. Human beings alienated themselves from God. Nós, os seres humanos, nos alienamos de Deus. You remember when even God came to visit Garden in Eden, Adam and Eve. Vocês se lembram quando o Deus veio visitar, ou vinha visitar Adão e Eva? He had to ask them, Adam, where are you? Ele perguntou a eles: What did Adam say? aonde está você, Adão? I hid myself. Adão, o que ele respondeu? Eu me escondi. So separation on the vertical level. Separação no contexto, no sentido vertical. And also human beings alienated themselves from each other. E também os seres humanos se alienaram uns dos outros. And as a result of that, E como resultado, the human beings were banished from Seri- the Garden of Eden. os seres humanos foram banidos do Jardim do Éden. They could not see God's face any longer. Nunca mais podiam ver a face de Deus. And many Bible commentators, they say that really the biblical history can be described as human beings in rebellion against God. Os comentaristas bíblicos definem que a história do ser humano é o ser humano em rebelião contra Deus. You see, this is the beginning. Esse é o começo. We are familiar with that. Nós somos bem familiarizados com este começo. But as the last book of the Bible, E o último livro da Bíblia, the book of Revelation presents the reversal of what we saw in the book of o Genesis. livro do Apocalipse apresenta praticamente o reverso do que acontece em Gênesis. We read in chapter 21, God will create a new earth. Nós lemos aí no capítulo 21, Deus vai criar uma nova terra. The sin will not be anymore. Não haverá mais pecado, And no more pain, no more suffering, nem no mais tears, dor, no nem death. sofrimento, nem lágrimas, nem morte. That's what the book of Revelation is all about. Isso é o que contém o livro de Apocalipse. The very last prophecy of the book of Revelation is telling us how redeemed God's people will be brought back to the restored Eden. Just a moment. Os últimos capítulos do Apocalipse afirmam que os remidos são trazidos de volta ao Éden restaurado, à Nova Jerusalém. Next slide. However, in the book of Revelation, that Garden of Eden is actually city New Jerusalem. No livro do Apocalipse, as pessoas, os seres estão à procura da Nova Jerusalém. So God's people will be back where they came from. Então, o povo de Deus voltará ao lugar de onde eles vieram. And the greatest of everything is E não haverá mais nenhum sofrimento. that finally human beings once again will be able to communicate with God face to face. E finalmente os seres humanos poderão comunicar-se com Deus face a face. So what is the book of Revelation about? Então, conclusão, o que é em total sentido o livro do Apocalipse? Como podemos definir? The purpose of that book is to tell us what God will do to save the humanity. O propósito desse livro é para nos contar, nos falar como Deus vai salvar o ser humano. Friends, you know that I'm European.
Vocês sabem que, vocês já ouviram que eu sou europeu. Elder Brown introduced me as from Yugoslavia. O pastor Erlo Brown me apresentou como da antiga Iugoslávia. I don't know if he intentionally tried to hide that I'm from Croatia. Talvez intencionalmente ele tentou esconder que eu sou da Croácia. You remember Brazil, Croatia, about Vocês se something? lembram da partida de futebol Brasil e a Croácia? O Don't que worry, aconteceu? don't worry, you paid that to us, okay? Não se preocupe, vocês já pagaram os pecados If you com re- isso, né? If you really want, in one sentence, to describe what the book of Revelation is, Se de uma frase, com uma frase, você queira descrever o livro do Apocalipse, então seria: it's how God will bring the great rebellion to its end. é como Deus vai trazer toda a maior rebelião do planeta ao seu fim. The fact that I mentioned I'm from Yugoslavia and Croatia now. O fato que eu falei que eu sou da Iugoslávia, lá da Croácia, I just visited several countries in Europe. eu recentemente visitei vários desses países ali na Europa. I am US citizen now. Agora sou um cidadão americano. My brothers and sisters, wherever you travel, Irmãos e irmãs, não importa aonde nós viajemos, people are terrified and afraid. as pessoas estão com medo, estão terrificadas, Will aterrorizadas. atomic bomb really put in the operation? Será que uma bomba atômica será usada? What will happen tomorrow? O que acontecerá amanhã? Friends, I'm so glad that I have what I have. Eu tenho uma tremenda alegria de ter o que eu tenho. And please, whenever you elders, when you present Sabbath school a lesson on the final events, particularly in the book of Revelation, Então se lembrem daquilo que nós temos toda vez que você apresentar a mensagem do Apocalipse, especialmente do livro do Apocalipse, as revelações, né, especialmente do livro do Apocalipse. please stress the fact that the future destiny of the planet Earth does not depend on human beings. Por favor, enfatize que o futuro desse planeta não depende de seres humanos. Whenever you are afraid, Sempre que você tenha medo, please keep in mind that 4 angels are holding the winds. pense, mantenha na sua mente o pensamento que os 4 anjos estão segurando os ventos, Because the final word is with God. porque a última palavra está com Deus. A última palavra é a palavra de Deus. So we are commissioned to proclaim that gospel. Nós temos uma comissão de pregar o Evangelho. The gospel is the good news. O Evangelho é as boas novas. And we already stated that gospel was announced primarily by God. E nós declaramos já que este Evangelho já foi anunciado, já foi declarado por Deus. The early Christian Os cristãos primitivos, called Genesis 3:15 as proto-evangelion. eles chamavam Gênesis 3:15 do proto-evangelho, ou seja, o evangelho principal, o primeiro evangelho. The first gospel. O primeiro evangelho. And anyone who reads Genesis 3:15 carefully, Qualquer que leia de uma maneira cuidadosa Gênesis 3:15, see that the first gospel has introduced two opponents. ele pode notar, ou ele nota que o primeiro evangelho, aí Gênesis, apresentou 2 oponentes, 2 forças opostas. And the whole world will be polarized around these two opponents. E o mundo inteiro estará polarizado no contexto destes 2 oponentes. But the second half of that verse is telling us about how somebody who is divine will come and step into the human situation. Mas na segunda parte deste verso aí em Gênesis, nos fala que alguém que é divino vai se colocar aí e vai terminar com esse conflito. He is the one who will crush the head of that great enemy of the human race. Ele é a pessoa, é aquele que vai pisar na cabeça Of do course, grande inimigo. of course, he will have
to pay it by his own life. Obviamente, ele vai pagar o preço com a sua própria vida. That's the reason the book of Revelation Essa é a razão por que o livro do Apocalipse, that we call the Apocalypse, que chamamos de Apocalipse, is titled Revelation of Jesus Christ. é a revelação de Jesus Cristo. And the word Apocalypse or Revelation E como título, né, Apocalipse ou revelação, simply means something that is revealed, simplesmente significa algo que é revelado, unveiled, descoberto, né, or uncovered. desvendado. So you see, the book of Revelation Veja, o livro do Apocalipse is intended something to reveal about Jesus Christ that cannot be found anywhere in the Bible. nos está mostrando, nos está revelando algo sobre Jesus Cristo que não encontra-se em nenhum outro lugar na própria Bíblia. So the message of the book of Revelation is clear. A mensagem deste livro do Apocalipse, então, é muito clara. That God wants to save people in this world. Que Deus quer salvar as pessoas deste mundo. He does not want any person to be lost. Ele não quer que nenhuma pessoa se perca. I'm sorry, I don't want now to have a debate. I don't Veja, want to. não quero que haja nenhum debate aqui. So this is a rhetorical question that I ask. É uma pergunta retórica que eu vou fazer para vocês. Who are the people that God wants to save? Quem são as pessoas que Deus quer salvar? Do you want me to tell you what the common trend among the readers of the book of Revelation is? Quero falar hoje, né, qual é o tema mais principal, mais comum aí no livro do Apocalipse. Many people read the book of Revelation always to point fingers to others. Muitas pessoas leem o livro do Apocalipse simplesmente para acusar os outros e para apontar o dedo. We are good, Nós somos bons, but they are not. mas eles não. I am good, Eu sou bom, but everybody in the church has to repent. mas todos os membros da igreja precisam se arrepender. It's always pointing fingers É. into others. O que acontece é sempre o apontar o dedo para os outros. But one of the key words of the book of Revelation Mas uma das palavras-chave no livro do Apocalipse is whoever. é a quem que seja, Whoever hears the voice. qualquer um que escute a voz, Whoever received the mark of the beast. todo aquele que receber a marca da besta, Whoever is thirsty, let him come. todo aquele que estiver sedento, venha. So who are those? Whoever. Quem são estes? Who are Todos the people that, aqueles. who are the people that God wants to save? Quem são as pessoas que Deus realmente quer salvar? Sabbath school teachers, this is very important that we understand. Professores da escola sabatina, isso é muito importante para que nós todos entendamos. You will notice when people study the book of Revelation, Você note que as pessoas estão estudando o livro do Apocalipse. we always begin Revelation 13. You know that. Muitos de nós começamos a estudar o livro do Apocalipse com Apocalipse 13. Because it's lies to study that chapter because I don't belong there. É porque muitas vezes aqueles que... desculpa. É o último capítulo a ser estudado, porque muitas pessoas acreditam que você não está lá. But you will notice that the book of Revelation first begins with a message for God's people, you and me. Mas note, o livro de Apocalipse não começa com o capítulo 13, ele começa com o povo de Deus, você e eu. What Jesus wants to tell us, O que Deus quer nos falar, que that Jesus quer before we nos go falar, and preach gospel to others, que antes de irmos e pregar o evangelho aos outros, we have to ask about our relationship with Jesus nós Christ. temos que perguntar como está a nossa relação com Jesus Did Cristo. you notice that the very beginning of the book of Revelation, Aí você nota bem no comecinho do livro de Apocalipse, the first 3 chapters, os primeiros 3 capítulos, it's God's message to His church. é a mensagem de Deus para a sua igreja. And that message concludes, I'm standing at the door and knocking. E essa mensagem termina e conclui-se: estou à porta e bato. He is knocking, hoping that His church will open the door so that He can enter. Ele está batendo a porta e espera que a sua igreja
possa abrir a porta, todos nós abrir a porta para que Ele possa entrar. I hope that you will love that message, because tomorrow in the morning we will talk about that. So we will not spend too much Eu time on espero that. que vocês estejam todos, porque amanhã nós vamos falar um pouco mais sobre essas mensagens dos primeiros 3 capítulos. Then we go to chapter 4, verse 1. Então vamos daí para o capítulo 4, verso 1. From chapter 4 to 20, now we have God who wants to save people in the world. Do capítulo 4, escutem isso, até o capítulo 20, nós temos um Deus que quer salvar as pessoas do mundo, que estão lá fora. But you will notice that God first wants to touch us. Mas notem que primeiro Deus quer falar a nós, tocar a nós. Before we learn anything about what will happen in the future, God wants that we ask, am I ready for that? Antes que nós saibamos qualquer coisa que possa acontecer no futuro ou sobre os outros, Deus quer que nós saibamos o que vai acontecer conosco, ou que nós possamos perguntar: estou preparado? And some commentators actually notice very interesting. E alguns comentaristas falam algo bem específico, bem interessante. In the first verse of chapter 4, No primeiro verso do capítulo 4, John is telling us as the first thing, João nos está falando como a primeira coisa: I saw a door open in heaven. eu vi uma porta aberta no céu. So it appears that the whole book of Revelation Parece que todo o livro do Apocalipse opens that door that we can see what is Abre- happening there in the heavenly places. abre uma porta, uma janela, não uma porta, para que nós possamos ver o que está acontecendo no céu. Friends, that's why all the people of this earth are terrified. Por isso, amigos, que todas as pessoas neste mundo estão aterrorizadas. The book of Revelation opens that door of the heavenly sanctuary O livro do Apocalipse abre esta porta do santuário celestial to tell us that God is still sitting on the throne, para falar-nos que Deus ainda está assentado no trono and that God is not indifferent to human suffering and the injustice in this world. e que Deus não está indiferente ao sofrimento humano e à injustiça acontecendo aqui neste mundo. I would suggest to you, when you're in Sabbath school and study the book of Revelation, E eu peço a vocês que na escola sabatina tentem estudar o livro do Apocalipse, invite those people who are studying with you. ou convide as pessoas que estão na escola sabatina a estudar o livro do Apocalipse com vocês. To read the book of Revelation with purpose to look through that door. Para mim, o principal objetivo do livro do Apocalipse é para que a gente possa olhar através dessa porta aberta que está no céu. This is the fact Este é um fato that we can see really what the Bible wants to tell us, to see and to believe and to accept as a fact. e isso é o que eu acredito que a Bíblia quer falar a nós, para que nós possamos ver e acreditar no que está acontecendo aí. Friends, when you look Amigos, there, quando nós instead around you, Aceita aqui. when you look there, instead of around you, Quando você olha através dessa porta aberta, ao invés de olhar ao redor de vocês, it makes difference in your Christian life. e faz uma diferença muito grande na nossa vida espiritual, na You nossa will vida look cristã. there. You will look there. Nós olharemos através ou lá, You will be filled with that passion and want that Savior comes as soon as possible. e estaremos cheios de uma paixão, de uma vontade para que o nosso Salvador venha o mais rápido possível. But as John further looked through the door in heaven, E João também olhou através dessa porta no suddenly céu. there was one special vision before him. E de repente apareceu uma visão diante dele. He finally saw those two opponents who will play the key role at the time of the end. Finalmente ele vê aquelas duas forças opostas que estarão jogando ou estarão desempenhando um papel muito importante cada um. You remember how chapter 12 begins. Lembre-se como começa o capítulo 12. It's a child, the Messiah child, Savior, was to be born. O Messias,
o menino estava para ser dado à luz, but there was somebody waiting for him. mas havia alguém aí esperando a mulher dar à luz. He has been waiting for thousands of years for his coming. Por vários milhares de anos, ele havia estado esperando pela vinda de Jesus. And it was opportunity for him now to destroy him. E agora ele tinha uma oportunidade para destruir a criança. But the Bible says he was defeated. Mas a Bíblia fala que ele foi derrotado. Satan tried in the history of Christian church to defeat the church. Satanás, através da história da igreja cristã, ele tentou destruir a igreja. And the Bible says he was again completely defeated. E a Bíblia nos fala que novamente ele também foi totalmente derrotado. But it's very interesting how Revelation 12 introduces Satan. Mas é bastante interessante como o Apocalipse 12 apresenta Satanás. Is the ancient serpent or the serpent of old. A antiga serpente, a serpente lá do passado. Wants to tell us that the person who will play the key role at the time of the end. Apocalipse 12 quer nos revelar a pessoa, o ser, a entidade que vai ter um papel muito chave no final. Is the same serpent that started rebellion in the Garden of Eden. E esse ser é a mesma serpente lá que começou a rebelião no Jardim do Éden. Friends, Amigos, please, when we study the book of Revelation, we have to understand that our business is not with blood and flesh, as Apostle Paul said. quando estudamos o livro do Apocalipse, compreendemos que a nossa luta, né, não é contra sangue, contra carne. Unfortunately, in our preaching on the Revelation, there is too much talking about blood and flesh. Infelizmente, no livro do Apocalipse existe muitos comentários, a fraseologia que fala sobre sangue, sobre carne, sobre luta. Keep in mind, the great controversy did not start with blood and flesh. Mas mantenha na sua mente que o grande conflito não começou com sangue, com guerra, com sangue e carne. And the great controversy will not conclude with blood and flesh. E o grande conflito não vai ser concluído com sangue e com carne. I believe that we Adventists, we have something precious. Creio, como adventistas, temos algo muito precioso. And we got it from the prophet of our church. E nós recebemos isso através do dom profético de Ellen White. She called it the great controversy between Christ and Satan. E ela chama esse tema do grande conflito entre Deus e Satanás. Please, don't forget Por favor, that Satan uses blood and flesh. não esqueça que Satanás usa o sangue e a carne. He uses human systems, human institutions. Obviamente ele usa os sistemas, as estruturas humanas, as instituições humanas. But please, let us not forget who is really behind the curtain. Mas não nos esqueçamos de quem realmente está por detrás deste grande conflito. And the book of Revelation shows E o livro do Apocalipse nos mostra how the great controversy will finally conclude como o grande conflito realmente terminará. with the triumph of God over the forces of evil. Com o triunfo de Deus sobre as forças do mal. Satan and sin will be eradicated forever. Como aqui nós colocamos, Satanás e o pecado serão erradicados para sempre. Amigos, Amigos, when you open the book of Revelation, quando abrimos o livro do Apocalipse, please don't forget não esqueçamos that in front of you are sitting people que diante de vocês, aí na escola sabatina, as pessoas que estão sentadas, You know, when we come to the church, vocês sabem, quando chegamos até a igreja, we are all dressed nicely. nós estamos todos vestidos muito bonitinhos, We all smile. todos sorrimos. Brothers and sisters, how are you doing? Irmãos e irmãs, como que vocês estão hoje? I do great. Eu estou me sentindo muito bem, estou bem. But when we go to our home, Mas quando vamos à nossa casa, we come to the reality of life. encontramos-nos com a realidade da vida, não é? You see, the purpose of the book of Revelation, Vejam, o propósito do livro do Apocalipse to provide the suffering people of God with that hope. é para providenciar, prover às pessoas, aos sofredores cristãos, as pessoas, os filhos de Deus,
com esperança. Dr. Wagner Kuhn knows very well. Ele está se referindo a mim, que eu sei muito bem sobre isso. When people come to my Sabbath school class, Quando as pessoas também vêm até a nossa escola sabatina, they say, I cannot miss one Sabbath. e eles dizem, eu não posso perder nenhum sábado, nenhuma lição. We have 100 regular people coming. Nós temos mais ou menos 100 pessoas regularmente vindo, assistindo à escola sabatina. They said, one Sabbath if I miss something that really can motivate, give me courage in this life. E se eu perco um sábado, com certeza eu vou perder muitas coisas que me motivam, que me encorajam, que me ajudam na minha caminhada da vida. Do you understand? Você entende isso? The three-angel message define the book of Revelation as the everlasting gospel. O evangelho aí que está inserido no livro do Apocalipse é o evangelho eterno. In Romans 1:16, Paul is telling us that the gospel is the power. Em Romanos 1:16, Paulo nos está dizendo que o evangelho é o poder de Deus. The Greek word dynamis, from which the word dynamite came. É a palavra que é usada aí, a palavra dínamo, né? Dynamis, que origina a palavra dinamite. It's only the gospel that can transform human hearts. É somente o evangelho que pode transformar realmente o coração humano. Friends, don't forget. Amigos, não esqueçam. Every time when you have a people in front of you, Todas as vezes que vocês têm pessoas na sua frente na escola sabatina, dear pastors, queridos pastores, don't forget. Every não time esqueçam. when you preach, toda vez que você pregar, people are making a decision. pessoas estão tomando decisões, Either for God ou a favor de Deus, or decision to be on that wrong side. ou para estar no lado errado, no lado que não está junto com Deus. That's why three angel messages must be proclaimed with a loud voice. Por isso que as 3 mensagens angélicas devem ser proclamadas com uma voz, em voz alta, né, com um grande clamor. The loud voice in Greek is megalephone. E esta voz muito alta, né, no grego, é a palavra megafone. From which the word megaphone comes. E a palavra que vem de lá, né, da origem também, a palavra que nós temos, megafone. It indicates the importance and urgency of that message. E indica a grande importância e a urgência dessa mensagem. Com que ímpeto ela deve ser proclamada. Friends, that's why I'm Seventh-day Adventist. Por isso, queridos, eu sou um adventista do 7º dia. I don't know what in this world can really distract me from what I am. E eu não sei o que neste mundo pode realmente me distrair do que realmente eu sou. Talvez não existe nada que possa me distrair. As Dr. Kuhn and myself we are talking during the lunchtime. É como estamos falando hoje durante o almoço. I say I don't know what would separate me from beautiful Adventist message that we have. Eu não imagino o que poderia me separar dessa mensagem linda, a mensagem adventista que temos. If I would leave that message, se eu for deixar essa mensagem, I don't know, I would not have any sense. Eu talvez não terei nenhum propósito, nenhum sentido na vida. I remember. Eu me lembro. When started going to secondary school. Quando eu comecei a ir para a escola secundária, né, o 2º grau. This is what I shared with you today. Isso é o que eu já falei um pouquinho para vocês e o que ele compartilhou comigo. The principal of the school invited me to his office. O diretor da escola me chamou para o seu escritório, He said, pick up your books and go home. Ele disse, pegue os seus livros e saia da escola e vá para casa. I'm talking about the secondary school. Estou falando na escola secundária, né, a escola 2º grau, né? I said, why? Por quê? He said, count how many Sabbaths you missed, you were not in the school. Quantos sábados você perdeu de aula, você não estava na aula? He said, there is no future for you. Ele falou, não existe nenhum futuro para você, você não tem futuro nenhum. As long as your parents and you are holding that superstitious religion. Enquanto vocês e os pais de vocês estiverem
afiliados nessa superstição de vocês. The following days were very hard for me. Os dias seguintes foram muito difíceis para mim. Family members, Aos membros de família, os Neighbors, parentes, os vizinhos, people in the town who knew my parents. pessoas naquela vizinhança que conheciam said, meus pais. You see, you have your son bright, but he will be nobody and nothing. Veja, o teu filho é um menino muito inteligente, mas ele vai ser um João ninguém. We had Yugoslavia civil war. Depois nós tivemos a guerra civil na Iugoslávia. The country split into 7 countries. Esse país se dividiu em 7 outros países. That's why I'm Croatian, because it's one of those 7 countries. Por isso que eu sou croata, um desses 7 países. I went to visit the place where I grew up. E eu recentemente fui visitar o lugar onde eu cresci. I visited my former neighbors. Eu visitei os meus vizinhos do passado. They almost worship me. Eles quase que me adoraram. The person who did not have a future, A pessoa que nunca teria futuro nenhum. only me and my brother in the whole area, we have PhD degrees. Somente o Dr. Ranco e o irmão dele têm doutorado naquela região inteira. I look for my friends that I grew up, we play football every day. E eu observei os amigos, me lembrei dos meus amigos, que a gente jogava futebol todos os dias. They were not alive. 50% of them were not Pelo alive menos any longer. 50% deles não estavam mais vivos. Those who were alive, Aqueles que estavam vivos, que estão vivos ainda, drinking, bebendo, no any sense of this life. não tem nenhum sentido na vida. So, many of them live in different parts of Europe. A maioria deles vivendo em diferentes lugares na Europa. You remember what we talked today? Lembro. Ele está perguntando se eu me lembro do que nós falamos hoje. Do you see what I achieved in my life? Será que poderemos até dizer, será o que nós conquistamos na nossa vida? What did I achieve? O que eu conquistei? If my parents did not accept that beautiful Adventist message, Se os meus pais nunca tivessem aceitado aquela mensagem linda da Igreja Adventista do that sétimo is dia, specified in the book of que Revelation, está especificada aqui no livro do Apocalipse, would I be alive today? será que eu estaria vivo hoje? Maybe I would be. Talvez, Alcoholic, mas com certeza eu possivelmente seria without any purpose in this bêbado life. com nenhum sentido e propósito na vida. Friends, I don't know where our situation before God is. Eu não sei qual é a situação diante de Deus, qual a nossa situação diante de I don't Deus. know what your situation is, what problem maybe you face. Não sei qual é a situação que você tenha, qual é os problemas que você estejam enfrentando. Maybe health problems, Talvez problemas de saúde, maybe problems with your kids, talvez problemas com os filhos de with vocês, your friends, com os amigos, even with brothers, sisters who are in the church. mesmo os irmãos e as irmãs que estão na igreja. You see, the book of Revelation wants to tell you Veja, o livro do Apocalipse quer nos dizer there is somebody who cares about you que existe alguém que cuida de nós today, hoje, and he promised, I will be with you always until the very end of e the ele age. promete que ele vai estar conosco sempre, todos os dias até o final Don't do forget tempo. Não esqueça that the central focus of the book of Revelation is Jesus Christ and his promise to que a us. promessa, a mensagem central, o foco central do livro do Apocalipse é Jesus Cristo e as promessas que Ele And I tem want para to tell conosco. you, E this quero is- falar a vocês, This is not what come from me. isso não é o que vem de mim. Actually, I got it from a person. E eu peguei essa citação de uma pessoa. You heard her name. Vocês já escutaram o nome dela? Her name is Ellen White. O nome dela é Ellen White. She set my all understand the book of Revelation into that right direction. E foi Ellen White que me encaminhou, me direcionou para o lado ou para o caminho correto na compreensão do livro do Apocalipse. I would like to ask Dr. Kuhn, in conclusion, to read the change that really made difference in my life. E eu gostaria que o Wagner pudesse ler o que realmente fez uma tremenda diferença na minha vida. Promovei novos princípios e entremeai a evidente verdade. Será como uma espada de 2 gumes, mas não sejais prontos demais a assumir uma atitude de controvérsia.
Há ocasiões em que devemos ficar quietos e ver a salvação de Deus. Deixemos que Daniel fale, que fale o Apocalipse e digam a verdade. Mas seja qual for o aspecto do assunto apresentado, elevai a Jesus como centro de toda a esperança, a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Did you see here? Vocês veem aí? Whatever you try to understand the book of Revelation, Tudo o que existe aí central ao livro do Apocalipse, the central focus is Christ. o centro, a mensagem central é Cristo. He changed my life, Ele mudou a minha vida, put me into the right direction. me dirigiu na direção certa, He can do the same for you. e Ele pode fazer o mesmo por você. When you stand in front of your Sabbath school class, Quando você está aí na frente da escola sabatina, dos membros da sua escola sabatina, keep in mind people who are there. observem, mantenha isso em mente, que as pessoas que estão aí, They don't want to see political debates. eles não querem saber de debates políticos. There is enough on TV that. Já tem isso demasiadamente na televisão. They don't want to see evil to talk about. Eles não querem saber de falar sobre coisas ruins, mas They experience it enough in this life. eles já têm essas experiências ruins na própria What vida. they want to hear, O que eles querem ouvir, where is the hope found? aonde está onde encontramos esperança. And this book, E este livro, this is the title, Unveiling of Jesus Christ. e aí está desvendando, né, o título do livro do Apocalipse e a Bíblia desvenda Jesus Cristo. Will provide you with that good news, which is the gospel. E este livro vai nos providenciar, nos prover as boas novas que é o Evangelho. And don't forget that the gospel is the power to transform everything in our E life. não esqueçam que o Evangelho é o poder de Deus para transformar todas as coisas na nossa vida. Que Deus abençoe vocês.